boa noite. Sejam bem-vindos às lives de Quartas no Caminho. A gente está retornando aqui com as nossas lives, né? Ficou parado por um tempo, alguns compromissos profissionais, mas estamos voltando. E hoje, né, com um convidado muito especial, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, para quem não conhece, tem muita gente que já conhece, né, o Carlos. Vou chamar aqui a Esté para se juntar nesse projeto que foi uma idealização nossa, após cada uma de nós fazer o nosso caminho de Santiago. Então, Esté, se você estiver aí, aparece, pede para participar. Susan! Miss you a lot, okay? Thanks for being here. Suzana é uma peregrina que estava comigo no caminho de Santiago. A gente teve os nossos caminhos cruzados lá. É uma pessoa maravilhosa. Um beijo, beijo, beijo. Kisses. E tá aqui nos prestigiando, uma pessoa formidável. E são essas lembranças que a gente guarda do caminho. Essa é a mágica do caminho. Vou chamar aqui a Esther para se juntar. Suzana é formidável. Toda vez que ela aparece, assim, uma que sempre me coloca assim em contato com o Caminho de Santiago, com as pessoas que eu conheci lá. Miss you too. I'll see you next year, okay? We're gonna do the Camino together again. Esté, tá ouvindo, Esté? Eu estou ouvindo, agora eu não estou vendo. Mas será que quando o Carlos entrar você vê? Se Deus quiser. Pronto, eu tô te vendo. Bom, eu tava falando aqui para todo mundo que você, juntamente comigo, a gente idealizou esse projeto para falar dessa experiência maravilhosa que foi o nosso Caminho de Santiago, né? A gente fez separadas. Claro que, como a gente mora no mesmo lugar, a gente acabou se incentivando e viveu a experiência do pré-treino, né? O treino para o Caminho de Santiago e o pós também caminho, porque a gente trocou muitas ideias. A gente desenvolveu esse projeto que é o Quartas no Caminho, né? A gente está aqui trazendo hospitaleiros, peregrinos de primeira viagem, de segunda viagem, de quinta viagem, de várias viagens para o Caminho de Santiago, justamente para compartilhar com vocês o que é isso, o que é o caminho, né? Por que as pessoas falam tanto, por que as pessoas que vão lá sempre estão falando a respeito e por que a gente sempre tem esse brilho nos olhos quando fala do Caminho de Santiago. Vocês vão entender por quê, né? Porque nosso convidado hoje é uma pessoa assim que ele não sabe, mas eu fui impactada pelo perfil dele quando ele estava fazendo o caminho, né? E eu fiquei assim, poxa, que fotos lindas, esse cara deve ser fotógrafo, né? Esse cara deve ser fotógrafo, deixa eu aqui seguir, porque ele está fazendo o caminho agora e eu vou reviver o caminho a partir das imagens que ele está compartilhando, dos stories e tal. E daí comecei a acompanhar o Carlos e todo santo dia eu meio que era um ritual, ir lá ver onde é que o Carlos estava para lembrar das coisas que eu vivi, né? E assim, fui acompanhando o Carlos, depois assisti uma live do Carlos com o Pécio e a partir daí a gente começou a ter contato e a trocar figurinhas sobre o Caminho de Santiago. Então, Esté, por favor, se apresente para o pessoal que não conhece, tem muita gente chegando aqui no perfil, se apresente aí, por favor. Sim, bom, eu sou Esté Quequeto, sou psicanalista, fiz o Caminho de Santiago em setembro do ano passado, bem pertinho da Juliana, né? E foi uma experiência muito marcante na minha vida como terapeuta. Passei por experiências ali profundas e de autoconhecimento. Indico muito, né, para quem ainda não fez o Caminho de Santiago. Essa jornada é uma jornada que você se aprofunda em você mesmo, ali, né, na natureza. E conheço a Juliana já há bastante tempo. Então, como ela falou, a gente fez o caminho na mesma época, nós já nos conhecíamos. E pudemos desfrutar desse pré-caminho, né? E também nos encontramos lá no último dia, lá na cidade de Santiago de Compostela. Então,
essa Quartas no Caminho é uma iniciativa que a gente quis trazer justamente porque, primeiro, é muito gostoso reviver tudo isso, e segundo, é um espaço onde a gente usa justamente para trazer um pouco de conhecimento para essas pessoas que pretendem fazer o caminho, né? E hoje o nosso convidado, ele criou, né, um grupo de WhatsApp que tem esse objetivo, né, peregrino de primeira viagem, e é interessante que a energia desse grupo de WhatsApp é muito leve, né, Juliana? É um lugar Sim. realmente de acolhimento, e o caminho, ele nos liga no amor. É impressionante como a gente se conecta com as pessoas e parece que você já conhecia há tanto tempo essas pessoas, né? Como se fosse realmente uma grande irmandade. Então, são coisas É do verdade. caminho, né? E aí é isso. Estamos aqui na expectativa de o universo nos preparar uma nova data, uma nova ida para esse caminho, né? Então, enquanto isso, a gente vai interagindo por aqui e deixando vívida essas lembranças do caminho de Santiago, lembrando que ele continua em nós, né? O caminho é a nossa jornada de vida. Nós todos somos caminhantes aqui, né? Somos peregrinos na estrada dessa vida que a gente vive aqui fora. E é isso, né, Juliana? Verdade, verdade. Bom, eu acho que quem está aqui veio ao perfil um pouco mais cedo, mas de maneira breve também vou falar quem eu sou, porque eu acabei esquecendo. Me empolguei aqui, porque a Suzane estava aqui na live, e a Suzane é uma querida, né? Sempre me surpreendendo. Então, meu nome é Juliana, como a Esther falou, a gente teve essa aventura maravilhosa que foi o Caminho de Santiago. Eu fiz ano passado, larguei tudo, fui realizar esse sonho, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida até então. Pretendo repetir, como a Esther falou aí, né? E uma vez que a gente está no caminho, a gente nunca deixa o caminho, na verdade, ele não larga da gente de jeito nenhum. Né? Então, como a Esther falou, é sempre bom a gente lembrar. Quem viveu isso, de fato, parece que vive uma irmandade, porque a gente não se conhece. Eu não conheço o Carlos. Né? A gente trocou algumas mensagens e tudo mais, a gente está no mesmo grupo de WhatsApp. A gente não se conhece. Aliás, não conheço ninguém lá do grupo, assim. A gente já fez lives aqui com outras pessoas do grupo, né? E sempre essa questão, parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Porque tem essa afinidade, tem essa experiência, né? Vivida no Caminho de Santiago, e isso é muito bacana. Mas eu vou deixar de papo, vou chamar o Carlos, porque tem muita coisa para a gente falar com ele. Carlos, está por aí, Carlos? Vou chamar aqui você, te Juliana, convidar. Juliana, Oi? uma coisa desagradável que está acontecendo aqui que eu não consigo resolver, mas eu não te vejo. Não, deixa eu ver se o Carlos entrando, você consegue ver a tela. Boa Olá, noite! Muito tudo bem com prazer! vocês? Tudo bom, Carlos? Tudo jóia. Estão me ouvindo bem? Sim, Tô sim, tô lhe vendo. Tá me vendo? Perfeito, perfeito. Ouvindo, E a ouvindo Esté, e vendo. conseguiu me ver? não, só vejo o Carlos. Mas tudo bem, vamos Sai, trocar. sai e eu te chamo de Tá novo, bom, Esté. vou sair então. Pronto, sai. Tudo bom, Tudo Carlos? bem, e vocês? Que prazer imenso estar falando com vocês hoje na live. Então, tava contando aqui como é que você chegou ao meu feed. Se falar que já tem 6 meses isso, hein? Não não é, assim, parece uma eternidade que a gente tá ali no mesmo grupo, se fala, né? Exatamente. Que É. legal. Conseguiu, Esté? Conseguiu? Eu entrei, Juliana, mas eu não vejo ninguém agora. Ué? Fala, meu Deus. Que Eu estou coisa de vendo louco. vocês três. Eu também, eu tô vendo vocês. Vocês Assim, três não, você né? não vê Nós ninguém. três. Nós três. Vamos de novo, Esté, sem problema. Tenta aí de novo, vai. Tá. Entra aí. Tá. Vamos fazer mais uma tentativa aqui com a Esté. A primeira que eu fiz com o Pércio, eu estava assistindo e ele me mandava o chamado e eu não aceitava. Primeira live. Então, vamos lá. Tentar de novo aqui. Você sabe que eu assisti a sua lá, eu acho que você viu
a live com o Pércio, né? Vi também. Eu assisti a live lá no Caminho de Caravaggio. Ah, você estava lá, foi né? Muito... Você comentou. Tava lá e assim, foi tão legal, porque a gente acabou de chegar da caminhada e eu estava com a outra peregrina, né, no mesmo quarto, a Isabela, e eu disse assim, Isabela, você se importa de eu ficar ouvindo essa live aqui? Então ela disse, não, deixa, estou curtindo. E a gente ficou ouvindo a live e foram tantos insights, assim, que eu disse, poxa, cara, eu tenho que falar com o Carlos, eu tenho que falar com o Carlos. Que legal. Porque foram muitas coisas fichas que caíram a partir das tuas falas, poxa, sabe? Então, que legal. Foi bem esse é o objetivo, né? É disseminar as coisas boas, né? Gente, eu não sei o que está acontecendo com a Esther. Esther está com algum problema. Eu tô aceitando e a Esther não está aparecendo. Não está conseguindo participar. Vamos tentar mais uma vez, Esther. Vou tentar mais uma vez aqui. Acho que dá bug. Voltou. Olha aí agora. Conseguiu, Esther? Não, vamos embora. Vamos assim mesmo. Só foi ela certo. Então vamos lá. Vai ouvindo aí que a gente vai tocando aqui. Peraí, Carlos, meu filho, me ajudar. Tá certo. Carlos, bom, vamos começar aqui. A Esther entra aí, em seguida me avisa que tá tudo ok. Eu queria que você se apresentasse, Carlos. Assim, eu podia te apresentar, mas eu acho que não vai fazer jus, né? Eu prefiro que você se apresente. E daí eu tenho várias perguntas para fazer para você. Embora algumas eu até já saiba, porque eu assisti a live e eu acompanho você e tudo mais, mas eu gostaria que você contasse aí para o pessoal. Vamos embora, vamos lá. Bom, eu sou aqui de Curitiba, Galícia brasileira, né? Eu tenho 44 anos, sou casado com a Fernanda, tenho um filho, o Henrique, de 10 anos. No futuro vai ser o meu peregrino parceiro, né? Quando eu voltei de lá, na verdade ele foi me encontrar com a minha esposa em Madrid e já, papai, quero fazer o caminho contigo, né? Então, o Henricão aí é o meu futuro. Sou formado em logística, fiz um MBA em comércio exterior, então tive uma profissão muito voltada na área a gente chama de cadeia de supply chain, né? Trabalhei em logística, transporte, planejamento e ao longo de muitos anos eu me dediquei muito ao profissional. Mas aí com a pandemia o caminho já começou a me chamar um pouco antes, né? Então eu moro aqui na Galícia, confesso para você que de Sarria para frente, né, eu estava em casa, chuva direto, né? E muito legal, assim, entrar nesse meio do caminho, a sinergia, as coisas que ele me trouxe, presenteou, que eu quero compartilhar com vocês, né? Principalmente agora aí, com 6 meses de pós-caminho, basicamente. E assim, eu confesso que eu me assusto muito todos os dias quando eu entro no Instagram ou no perfil das pessoas que estão no caminho e de repente a pessoa já está em Lyon, daqui a pouco já está no Cebreiro, fala, caramba! E a gente sabe quantos dias levam, né? Então lá o nosso relógio é diferente e aqui a gente toma um susto, né? Então... Verdade. Mas que legal, obrigado do convite, fiquei muito feliz. Eu também seguia o teu Instagram, as tuas dicas, né? E o que eu vi você comentando, uma coisa que é muito engraçada, eu tenho a sensação que eu conheço não só vocês, mas o grupo inteiro há muitos anos. A gente tem assim, uma conexão inexplicável, sem mesmo um ter conhecido o outro, né? Do grupo mesmo. Eu vou contar um pouquinho como é que nasceu o grupo, né? Mas eu conheci a Fátima... Mas não conta agora não, eu vou chegar lá. Conta agora não, que essa é uma pergunta que eu quero fazer, porque Show. Realmente o grupo ele merece assim, um destaque aí, porque assim, Mas foi bem bacana. É fantástica essa conexão espontânea que a gente tem, né? Você conversa com um, conversa com o outro, você fala, caramba, parece... dá uma sensação quando você estudou com alguém no passado e você se encontra depois de muitos anos, né? Você sabe, se você... tal. Acho que é a mesma sensação, né? Uma sensação gostosa disso. Com certeza, com certeza. Bom, Esther, Sim. Tá tudo ok aí? Tô vendo, tá nos vendo? O Carlos, viu? Vambora. Tô vendo o Carlos. Depois vai ficar tudo certo. Na hora que salvar, vai aparecer os 3. Você já me conhece, já não precisa ver minha cara, só me escutar.
Mas, Carlos, eu queria saber, assim, o Caminho de Santiago surgiu para você ali, talvez, eu sei porque acompanhei, como eu disse, a sua live anterior, né? Teve a questão dos estresses, do trabalho, você tem uma jornada, assim, de superação incrível, que a gente vai abordar aqui um pouco, mas eu queria que você falasse do gatilho para, não, eu vou para o Caminho de Santiago. Você podia ir para qualquer lugar do mundo, né? Para desestressar, mas por que o caminho? Exatamente. Fala aí. Bom, o caminho, ele apareceu na minha vida no filme do The Way. Eu não esqueço, assim, até algumas pessoas falam, pô, você tem uma memória que tá louco. Eu lembro de música, onde eu estava naquele momento. Para algumas coisas, minha memória funciona bem, né? Na época da infância, para estudar, nas provas, não era tão eficiente que nem agora. E era um sábado chuvoso, eu estava para sair de casa, para fazer algumas coisas na rua, e aí eu estava trocando o canal, e de repente eu vi aquele filme, bem no início, começou o The Way com a cena, ele jogando golfe, teve a notícia do filho, viajou para Saint-Jean, e eu sentei no sofá, e aquilo me prendeu. Comecei a assistir o filme, até só saí depois que eu tinha assistido o filme. E aí a reflexão que veio, né? Porque eu estava num momento assim de trabalho bastante estressante, desgastante. Eu tive um estilo assim de me dedicar bastante nas empresas por onde eu atuei, né? Eu sempre fui muito dedicado, eu sempre quis ser o algo a mais, né? Nunca me pede para fazer uma coisa, eu faço aquela coisa a mais um pouquinho, né? Só que com isso eu não dizia muitos nãos, né? Então chegou momentos que minhas férias ficavam acumulando, eu não tinha final de ano, logística não tem final de mês. E aí fui ganhando peso, né? Então tive um apagão do esporte por muitos anos, né? Até meus 18 eu praticava voleibol e depois casei e virei um apagão, né? Aí só praticava o happy hour, né? E levantamento de copo. Levantamento de copo era, nossa, profissional. Eu já era lá nível sênior, né? Era bom. E aí com o filme eu falei, poxa, né? Já pensou? Tem horas na vida que a gente fala, putz, queria largar tudo e sumir pro mundo, né? Tem um ditado que todo mundo usa. Eu falei, puxa, que interessante, né? Passar. Daí eu falei, mas Caminho de Santiago, para mim Santiago era no Chile, né? Aí eu falei, poxa, né? O que será? Aí comecei a pesquisar sobre o assunto, né? Fazer o caminho e tal. Aí quando eu descobri a distância e a pé, né? Eu falei, pô, os caras fazem a pé, 820 quilômetros, né? Eu falei, não é possível, né? E aí comecei a me interessar muito. Isso foi lá por 2016, mais ou menos, quando eu comecei a ter o contato, assim, do que era o Caminho de Santiago. E aí nessa fase, então, eu comentei com o Perso, né? Eu acho que o caminho ele já me chamou, foram duas grandes transformações que eu vivi, né? Então eu já tive numa fase de obesidade de pesar 137 quilos, então estava robusto, não caberia aqui nesse quadradinho da live hoje, ia ter que usar o meu espaço e o da externa. E aí eu comecei, em 2019, foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, né? Eu tenho que perder peso. A primeira questão que me incomodava, né? Porque cada um que você encontra, os caras, pô, você engordou mais, né? Ô, você tá gordo, ou não sei o quê, né? Só que pela questão do ser saudável, né? A gente precisa se preocupar com isso, não é só o estético, né? O fator externo. E aí eu comecei, cada ano que eu ia no meu cardiologista, ele falava, ó, é que nem passar... Eu vou te passar aqui, mas você tá ali na berlinda, você tá raspando, né? Ou você muda de vida, ou ano que vem não sei como é que vai ser. E aí realmente eu comecei a fazer um emagrecimento por etapas, comecei lá usando Saxenda, acompanhado pela minha endocrinologista, já tinha feito todo tipo de dieta que a gente imagina, né? Dieta da lua, dieta da proteína, enfim. Só que a gente não começa o processo pela cabeça, né? A gente começa pelo sacrifício, né? Pela tortura, né? E aí não dá certo, não é assim que funciona. Então, a minha primeira etapa foi a fase de emagrecimento, comecei a praticar corridas. O ano passado eu fiz a minha primeira maratona, então eu perdi 45 quilos e transformei em 42 quilômetros, né? E minha família sempre apoiando, minha esposa, meu filho, então são os meus incentivadores, né? Principalmente da corrida, do esporte, eles também praticam, então... Foi um momento que eu falei, nossa, eu não estou fazendo algo para emagrecer, eu estou praticando um esporte. E isso tem que se tornar um hábito, né, da pessoa. E aí, em 2020, entrada da pandemia, eu também estava já de empresa, já estava com muito desgaste, com férias vencidas, né, 2 anos sem tirar férias. E aí eu falei, pô, tá na hora de eu pisar no freio, né?
E aí, a pandemia, todo mundo em quarentena, foi eu sair da empresa que eu trabalhava. Da noite para o dia, eu assumi um papel de pai e mãe, né? Então eu tinha que colocar o filho na escola online, fazer comida, lavar a louça. Não sabia que para fritar um bife, o tanto de sujeira que fazia no fogão, né? Que a gente é acostumado numa vida corriqueira, só almoça fora. Então, assim começou, um monte de aprendizagens, né? Daquelas etapas. E aí, eu comecei a fazer umas reflexões, mas é que sabe quando você sente, pô, não quero voltar a trabalhar com gestão de pessoas de novo, esses processos nervosos de empresa. Eu queria fazer algo que me desse satisfação, mas aí você fica naquela, pô, e o quê? Qual é o próximo passo? Né? Então você tem uma parte de segurança, a gente se prepara financeiramente para quando isso acontece, porque todo mundo, a gente é engolido pelo dia a dia, né? Pela rotina. Então ninguém tem tempo para nada, né? E quando você está fora, você percebe, né, que as pessoas... Eu não procurava os amigos, às vezes as pessoas estavam desempregadas, porque a rotina engole, nem lembrava de fazer uma ligação, saber se está bem, não está bem. Quando a gente está nessas situações, a gente começa a enxergar e valorizar uma série de coisas. E aí eu queria achar algo que me desse mais satisfação, né? Então eu gosto de trabalhar com projetos. Eu falei, poxa, eu acho que esse é um caminho. Aí comecei a fazer alguns projetos como PJ. E aí o ano passado, esse ano, em janeiro, eu estava com a minha esposa, a gente estava num clube em Ponta Grossa, nossa família é de Ponta Grossa, 100 quilômetros aqui de Curitiba. Né? Lá tem mais sol que aqui. Daí a gente vai na piscina lá. E aí eu conversando com ela, eu falei, pô, acho que eu vou aproveitar, vou fazer o caminho de Santiago, porque eu não estava com nenhum projeto encaixado em janeiro. Né? Daí ela parou, assim, ficou olhando e tal. Ela falou, você sempre falou disso, então por que você, né, não se organiza e vai? Aí é a mesma coisa que você falar, vai pedir para o pai para ir para Disney, né? Ele fala, se organiza e vai. Você fala, não, então, eu quero ir agora. Já dá para pegar o avião e ir, né? Daí eu falei para ela, acho que eu vou agora, aproveitar que você está de férias, o Henrique está de férias, né? Daí não fica tanto tempo eu ausente e tal. Daí ela assim para mim, não sei se você está sabendo, está nevando lá na Espanha, assim, nessa época do ano. Ela falou, é muito perigoso, né? Então se programa, se organize e tal, né? Para você ir no momento. E aí foi aonde eu comecei realmente bom, qual é o melhor momento para ir? Eu não tinha nenhuma informação de como ir para o caminho. Né? Aonde que eu pego? O que que leva? Quais são as etapas? Eu vi do filme, né? Então eu comecei a maratonar vídeos no YouTube, entrar no Google, buscar sites, e aí eu fui cair num grupo de WhatsApp, pegava informação de lá. Só que vou falar assim, é um turbilhão de coisas, né? Então eu tive muita dificuldade para planejar a minha viagem. Né? Mas aí eu defini o período. Falei, eu acho que eu vou em março. Eu queria já ir no começo de março. Aí a primeira notícia, os Pirineus está fechado. Eu falei, puxa, né, é uma etapa. Mas eu queria, para mim sempre foi certo que eu queria começar de Saint-Jean. Quando eu vi no filme, né, as questões de Saint-Jean... quem assistiu o filme, né, sempre quer começar. Nossa, Eu falei, não, eu quero começar de Saint-Jean. Daí eu vi que o caminho não começa só de Saint-Jean, você pode começar de vários pontos, né, as informações vêm, né? E aí eu defini a data, eu queria já ir no início de março. Aí a minha esposa falou assim, não, vamos combinar, porque a gente tinha comprado os ingressos para o show do Coldplay aqui em Curitiba. Ela falou, você tem que ir depois do show. Eu falei, puxa, né? Aí foi olhar o calendário, o show acho que era dia 23 de março e eu viajei no dia 25. E aí comprei as passagens e comecei a correr. Né? Como é que vai, o que compra, o que vai na mochila, que roupa que usa, aonde vai ficar. Daí conheci o site do Bronze. Aí comecei a montar, porque minha vida profissional sempre exigiu muito assim, plano A, plano B. Se o A não dá certo, quais são as ações corretivas? Então sempre minha vida foi isso, né? Qual o plano de ação? Até eu conheci um casal aqui de Curitiba, né? A Gisele e o Anderson. Daí, nesse grupo eu fui lá e procurei, deixa eu ver se tem algum DDD 41, né? Daí eu encontrei ela e mandei mensagem no privado, né? Não é o grupo atual. Aí ela, nós vamos fazer o caminho, acho que eles foram uns 10 dias depois que eu fui, né? E aí eu falei, olha, já tem um planejamento aqui, tal, mandei para ela, brincou comigo, falou, nossa, como você é metódico. A gente não é assim, não, nós vamos na boa, fazer o caminho, se der para ir um dia vai, se não dorme antes, tá? Eu falei, e aquilo me tocou, né? Então o caminho veio me tocando uma série de gatilhos, né? Eu falei, poxa, realmente, né? Eu não tenho que ter plano A, plano B, tem que sair do ponto A, chegar no B, eu tenho que aproveitar esse momento e viver o caminho, né? É sentar na pedra, embaixo de uma sombra, você olha aquelas montanhas lá longe, no horizonte, aqueles passarinhos cantando, isso é o caminho, né?
Então, realmente, falei, opa, mas você tem que ter um plano A, tem que ter um plano de viagem para você saber a tua origem, teu destino e mais ou menos o tempo, e você vai... Chegou lá, a vida muda, né? Mas você tem que ter um roteiro. E aí eu defini a data. Mas eu sei que você, o seu roteiro, o seu controle todo, viu, Esther? Presta atenção nisso aqui, ó. É todo planejado, né? Controle de tudo. Mas eu sei que teve uma coisa que saiu do seu controle logo no primeiro dia. Assim, ó. Conta aí o que foi que houve. Conta aí o que foi que houve. Foi a primeira experiência que eu tive que o previsto não... Você pode fazer o que você quiser. Chega lá, é como se assim, Santiago te recepciona lá em Stangiando, aí você mostra, ó, esse aqui é o meu roteiro. Ele fala, aham, ok, joga do lado, deixa que eu que vou fazer teu caminho. Deixa comigo, ele fala assim, né? E então eu planejei as etapas, tal, comprei roupa, comprei mochila, e tive muitos erros, porque não tinha tanta informação, né? Que mochila que compra, eu olhava por preço. Aí fui na Decathlon aqui em Curitiba, olhei, essa aqui acho que é legal, essa aqui é grande. Aí via vídeo que os caras, essa aqui é cheio de compartimento, né? Então, assim, nossa, eu cometi muitos erros. Por isso que a gente é de primeira viagem, né? A gente comete um monte de falhas. Pode ter todas as informações, mas cada um que vai falar, eu errei nisso. E aí eu quero juntar Mas esses faz parte erros. do processo, né, Carlos? Assim, se a gente perceber, faz parte também do nosso caminho. Muito, né? muito. Você depurar as informações, fazer as escolhas, montar a mochila, sofrer também com a montagem da mochila, né, Esther? Você, Esther, que entende disso, faz parte do nosso processo, né? Então, eu acho que isso é importante de ser vivido, porque, embora existam 1001 informações na internet, eu acho que não existe uma receita que serve para todo mundo. Você pode pegar assim, ó, eu nunca fiz um bolo na minha vida. Nunca bati lá, sei lá quantos ovos. Por mais que me dê a receita, a gente está inseguro para tudo, né? Você tem aquele frio na barriga e você vai tentar. Daí você vai ver onde você erra e depois você vai aperfeiçoando. É a prática, né, que traz essa melhoria para gente. E de tudo que eu planejei, né, do que eu comprei, a gente vive num momento muito consumista para coisas que não vai precisar. Daí eu via lá, lanterna de cabeça, lanterna não sei o quê. Comprei cada tranqueira que só carreguei peso por um período. Cheguei lá, foi doação, né? Mas assim, o caminho, o primeiro dia... Então, a partir do momento que você comprou as passagens, você fala, puxa, agora eu vou. Daí realmente cai tua ficha. Você fala, agora eu vou, né? E embarquei um pouquinho antes de ir. Eu sabia que a Fátima, né, que é a mineira, ia acho que 1 ou 2 dias depois que eu. E o Marlon, que fez o caminho de bike, ia no mesmo dia que eu estava planejando. Então eu tinha 2 opções, né? Ou ficar lá em Pamplona e dormir em Pamplona aí no dia seguinte. Aí a Fátima chegava, eu dividiria um táxi com ela. Ou já iria com o Marlon. Então foi o primeiro contato e a gente criou um grupo para falar disso, né? Foram os 2 primeiros que se juntaram para fazer o grupo, o Peregrino de Primeira Viagem? Nasceu ali. Nasceu, então, no caminho mesmo, né? No caminho. Acho que era 1 ou 2 dias antes do embarque, que era para a gente combinar para fazer o racha de um táxi lá. E a gente se falar, né? E aí, no fim desse dia... Já tinha esse nome, Carlos? Já tinha esse nome, Peregrinos de Primeira Viagem? Não. Até eu tinha, acho que, colocado Santiago Online, acho que era alguma coisa assim. E aí, eu falei, pelo menos daí a gente já tá lá. E aí eu sabia que eu ia ficar acho que 2 dias na frente da Fátima e o Marlon ia de bicicleta. A gente só ia ficar junto no primeiro dia e tal, né? E aí quando eu decidi já ir direto de Pamplona, eu falei, não, eu quero ir para San Jean, tá doce para chegar em San Jean, né? E queria ter ficado aqui, porque aquela cidadezinha é encantadora, né? Ela é inesquecível. E assim, parece que eu estava num filme, né? Aquilo que eu vi, aquela subida da oficina dos peregrinos, aquela lojinha que vende, que me enganaram lá, me venderam esses sticks lá, não usei, carreguei aquilo até chegar acho que Navarrete, eu doei para um coreano lá, para coreana. Então, assim, no bom sentido, né? Eles são bons de vendedor e a gente acha que vai precisar de tudo, né? Tudo que você vê, você fala, creme, é isso, é aquilo, tal. Então tem os pecados que a gente comete. Aí o meu caminho, ele começou bem diferente.
diferente. Então eu fiquei num albergue, né? Conheci, o Marlon ficou em outro, nós combinamos de jantar, era um jantar para peregrinos, e aí eu conheci mais 2 americanos, conheci 2 coreanos que ficaram meus amigaços, e a gente andou bons trechos juntos. E à meia-noite mudava o horário de verão. Então, quando a gente fala planejar a viagem, até esses detalhes a gente não presta atenção, né? A gente esquece. E aí, a hora que eu cheguei no albergue, o Daniel, né, que é o coreano e tal, eles mais ou menos combinaram o horário que eles iam sair, porque estava amanhecendo, como mudou o horário de verão, ia começar a amanhecer às 8 da manhã. E eu não sei o que eu fiz, eu não coloquei o meu relógio para mudar o horário, não mudei, e o meu celular mudou. Só que o despertador estava no meu relógio. E a hora que eu cheguei no albergue para dormir, né, tal, boa noite para os coreanos ali, aquela primeira experiência, né, você compartilhando o quarto, beliche e tal. Nossa, o coreano, na hora que ele caiu na cama, ele já caiu roncando. Não deu tempo, assim, sabe? Parecia um trator, mas eu falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a usar o tampão de cerinha lá, né, que usa na natação. Né? Coloquei ali, ficou um modo silencioso e noite dormi que nem um bebê. Eu tava cansado e ansioso da viagem, né? Aí no outro dia eu escutei batendo na porta. Carlos, daí eu acordei, tirei o tampão assustado, olhei as camas já tudo vazia, né? Daí, sabe, tipo, ele me falando em meio que um francês, assim, que eu ia perder o café da manhã, foi o que eu entendi, né? Que eu do espanhol eu sou muito fraco, do inglês eu vou bem, no português, né, a gente se vira. E aí já acordei atrasado. Então aquela preocupação, falei, tá, e agora? Cadê a seta amarela, né? Me arrumei minhas coisas, tomei aquele café correndo, aí passei na lojinha comprar os sticks, ainda que eu ia decidir se ia comprar ou não, tal. Resumindo, 8h30 eu tava saindo de Saint-Jean, começando a chover. Então, aquilo que eu planejei, eu falei, caramba, eu tenho que ir até Roncesvalles, né? Por onde que eu saio? Cadê a seta amarela? Como é que eu vou no caminho? Coisa, o teu planejamento sempre foi ir por Valcarlos desde o início ou não? Tu ainda tinha a esperança de subir o Pirineus e fazer a rota tradicional napoleônica, não? Eu queria muito ter feito por lá, né? Mas como eu vi que estava chovendo, porque eles falam, eu vi alguns blogs que eles falam, tá fechado. Se você for problema, se prepara que eles te resgatarem, é muito perigoso. Como eu vi que estava chovendo, eu falei, não vou nem pensar nessa possibilidade de estragar a viagem, né? Porque uma coisa é você ir, eu já tenho aquela... Mas então tu já tinha isso em mente, né? Que ia por Valcarlos, né? Já sabia que tinha que ir por lá. Mas assim, eu queria muito... Estou te perguntando isso porque eu quero que você conte esse primeiro dia aí, porque foi engraçado. Assim, engraçado agora, né? Eu imagino que não tenha sido engraçado para você, né? Então, mas foi engraçado porque... Não, esse dia é inesquecível, né? Então, eu saí atrasado e eu não via peregrinos de lá, né? Então já peguei os caminhos, tal, passei ali perto tem o supermercadinho, o mercadinho ali de Saint-Jean, Renault ali e tal, vi a estrada e vi a seta amarela. Falei, até que enfim, né? Tô no caminho. E aí eu olhava para frente e não via ninguém, nem longe, ninguém para trás, e continuei andando, né? Então, e aí mandando alguns vídeos para a família, mandava para a esposa, daqui a pouco eu montei um grupo lá na família, falei, eu vou postando aqui, né? Porque eu não tinha nem decidido se eu ia postar coisas no meu Instagram, né? Eu fui muito despreparado nesse quesito. Falei, tô indo para fazer o caminho de Santiago, né? E aí, como eu não tinha tanta habilidade, não sou muito ainda familiarizado, e enfim, comecei a andar. Primeiro ponto, antes de chegar em Valcarlos, eu já comecei a sentir a meia incomodar, né? Porque eu li muito, realmente eu não amaciei o meu tênis, né? Eu tinha comprado uma bota, minha preocupação era o impermeável. E aí eu não amaciei, comecei a usar uma meia de lã de mirilo, não sei como é que é o nome lá. Tinha andado acho que uns 8 quilômetros e eu já estava sentindo que a sola do meu pé estava dando sinais, né? Parei, troquei de meia, e aí eu falei, puxa, comprei a meia errada, e agora? Daí tem tipo um outlet ali, acho que uns 8 quilômetros de Saint-Jean, né? Entrei lá, já comprei uns negócios de camping, perdendo tempo, né? Matando tempo. Aí quando eu olhei no relógio, 10 da manhã, eu falei, meu Deus do céu, ainda estou longe e não vejo os peregrinos, né? E aí comecei a acelerar o passo. E nisso o meu pé continuou incomodando um pouco, eu não tinha passado vaselina e tal. E aí uma hora eu fui pegar, eu baixei aquele aplicativo do Buen Camino, né? Porque o Ninja lá não tem mais para iPhones, é só para o Android, porque faleceu lá quem desenvolveu, tal, não tem update, não tinha mais. E aí eu fui olhar alguma informação e eu já estava em Valcarlos. E aí quando eu fui olhar uma informação, eu continuei seguindo reto. Não vi a placa que eu tinha que entrar à direita ali, né?
Mas, beleza, continuei subindo. Até então tinha passado 2 meninas, né? Que estavam fazendo o caminho, com mochila e tal. E aí, chuva, chuva, e eu, né, fazendo foto, animado, empolgado, olhava aquelas montanhas, porque a gente pega um pedaço ali, olhando os Pirineus, né? Imaginando como seria e tal. E subindo, 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 até que um cara de um trator me parou, né? Falou assim, tipo, dava sinal, e eu já tinha andado quase 3,5 km no caminho errado. Ele falou, não, você tem que voltar, é lá embaixo, lá embaixo. Eu falei, nossa senhora. Então aí eu voltei esses 3, né? E aí voltei mais desesperado. Eu falei, poxa, eu tô mais atrasado ainda, né? Na minha cabeça. E aí foi quando comecei a forçar demais o meu pé. Só que a hora que eu cheguei lá em Valcarlos, né? Entrei numa padaria comprar água. Nem garrafa de água eu tinha pego na mochila. Olha as doideiras, né? Planeja, planeja, planeja. Chega lá, dá tudo diferente. Aí eu comprei água, Então, vi os americanos, né? Falei, daí eu encontrei lá o Bob e a Olga, né? Falei, ah, não, eles estão aqui. Falei, vocês vão até as Roncesvalles? Sim. Eles tomando café numa tranquilidade, eu desesperado, que já tá atrasado e tal, né? Falei para eles, ah, então eu vou andando um pouquinho, né? E aí eu comecei a caminhar e encontrei um outro senhor com uma mochila, já com as vieiras, uma boina, tal, bandeira dos Estados Unidos, tal. Comecei a conversar com ele. E a gente andando, e daí, o Valcarlos, você tem os momentos que você sai da estrada, vai para um carreiro, e depois você volta para a estrada, né? E aí eu me empolgando, ele morava na Flórida, ele era médico, né? E aí ele me contando que o pai dele trabalhou na NASA, no desenvolvimento da cápsula, a primeira cápsula que levou os astronautas, o primeiro astronauta para o espaço, né? E ele era responsável do projeto da janela. Eu falei, nossa, né? Me interessei no assunto, né? E aí, entendendo no inglês, eu falei, pô, tô praticando, vamos embora, né? Que experiência legal, né? Conhecer um cara assim e tal. aí perdeu o caminho. Aí eu olhei para a placa e ele me contando história, ele olhou para a placa e pensou, olha, esse moleque aí conhece. Eu pensei, ele conhece e nós dois continuamos pelo asfalto. Quando a gente já tinha andado mais ou menos uns 7 e subia, eu lembrei do táxi, que aquela descida ali de Valcarlos, aquela serrinha, né? Você faz um monte de zigue-zague, né? E aí eu falei, meu Deus, aí eu peguei o bom caminho, a gente já estava na rota que era para a gente ter virado. Eu falei, não vale mais a pena voltar, vamos ter que seguir por aqui, né? Eu falei para ele, puxa, a gente tá no caminho errado. Aí ele me olhou com uma cara de decepção, tipo, pô, eu te segui, você me pôs nessa fria, né? E aí começamos a andar e eu falei, putz, agora como é que eu vou deixar ele na mão sozinho aqui, né? Aí caminhei boa parte junto com ele, mas eu estava muito preocupado como é que eu ia chegar e sentindo meus pés. O primeiro dia deu 33 quilômetros. Acho que era para fazer com 26, a gente deu muito. Errei bastante o caminho, né? E aí, mas quando eu cheguei em Roncesvalles, eu já falei, meu Deus. Imagina se você não tivesse planejado tanto, né? Nossa, né? E aí eu falei, cara, planejei. Já surgiu bolhas, eu tô no primeiro dia, como é que eu vou fazer, né? Beleza, né? Tomei aquele banho em Roncesvalles lá, é fantástico, né? Primeiro, aquele albergue muito gostoso, muito confortável e tal. E aí eu conheci mais, porque você vai conhecendo mais gente, né? Aí conheci a Joyce. Hã? Foi lá no colegiado que você ficou? Fiquei lá. Lá em Muito gostoso. Nossa, é fantástico aquilo. Aí eu tomei aquele banho, né? Eu já fiquei no beliche em cima. Aí conheci uma moça da Suíça e conheci a Joyce, que era uma canadense. A Joyce estava verde, assim, né? Passou mal do estômago durante o primeiro dia e tal, né? Aí só se apresentamos ali e depois eu não vi a Joyce por uns dias, né? Aí no dia seguinte, eu levantei, tomei aquele café. Tinha comprado uma lanterna aqui no Brasil que parecia um farol de carro. Não, quero andar à noite, vai ficar clarinho, né? Que eu via nos vídeos. Ah, só peso para carregar aquilo lá, né? E olha como a gente peca, né? No aeroporto, eles tomaram um shampoozinho que eu estava levando na mochila, né? Até achei que era do Power Bank, eles iam questionar, mas era do shampoo. Eu não sei que cargas d'água no mercadinho lá em San José, comprei um frasco de 700 ml. Eu falei, eu uso para lavar roupa, né? Só que esses 700 ml você vai carregar na mochila, né? E faz uma baita diferença, né? Então, a minha mochila estava pesada, né? Uma coisa é você colocar ela... Eu olhava e falava, 10% do teu peso, né? Daí você coloca em casa, você fala, não, tá de boa. Nossa, tá aí uns foguinhos aí que eu não sei o que é. Eu não sei também o que é, não. Tá aí umas reações aí, estão comemorando. Gente, isso daí, não sei o que é isso, eu sei o que é. Isso daí é a energia do Peregrino Cervejeiro na live, que ele tá fazendo um monte de gracinha aqui, junto com 15 Marco 2000, falando horrores aqui.
Esses dois aí eu vou te contar, viu? Tem que dar uma suspensão para eles. Do presidente, falando um monte de segredo aqui, viu? Marco, Eles agora me chamam de então presidente. entendi por que as fotos dele saíam tão boas, né? Tinha um Photoshop no celular dele, né? Porque não é possível. Então, assim, tudo planejado. O segundo dia eu acordei, tinha já uns sinais de bolha, coloquei o tênis, comecei a caminhar, mas eu cheguei em Zubiri destruído. Eu usava o stick, principalmente aquelas descidas das pedras lá, né? Poxa, Zubiri, a descida para Zubiri é cruel. Nossa. Foi as minhas primeiras bolhas surgiram lá no caminho de Zubiri. Eu parecia que eles... A hora que eu cruzei a pontinha de Zubiri na entrada ali, eu fiquei no albergue, acho que é Suzeia, lá na frente ainda, né? Eu parecia aqueles caminhões velhos na estrada quando quebra e fica com o alerta ligado, andando assim, sabe? Bem passo lento. Eu falei, meu Deus, na minha cabeça só falar, cara, como é que você vai fazer os 800? Aqui já arrebentou, né? E aí eu cheguei, tomei um banho e tal no quarto, aí eu conheci o tal do Compid, né? Tinha uma canadense lá, ela me mostrou, o pé dela estava cheio já de Compid, mas as minhas bolhas eram grandes, eram bolhas no pé esquerdo, bem ali perto do dedo, e no calcanhar do pé direito e no meio do pé direito também. Eu falei, nossa, ferrou a vida, né? Não quis nem sair jantar. E aí só que eu não sabia como que trata uma bolha, né? De passar a linha e tal. Até então, eu falei, vamos ver amanhã como é que amanhece, né? Eu falei, você começa já o plano B na tua cabeça. Vou despachar a mochila, vou andando a pé, e se eu ver que o bicho vai pegar, eu pego um táxi e vou para Pamplona, né? Daí fico lá e, infelizmente, matar essa etapa aqui. Foi o que aconteceu. A hora que a gente sai, tem uma empresa ali, eu achava que era uma empresa de cimento, né? Cheguei na altura lá, a moça do albergue tinha me dado o contato do taxista, já mandei um WhatsApp para ele, falei, você está disponível, vem me resgatar que precisa Pamplona, né? Aí você não quer saber de dinheiro, quanto que vai custar, nem nada, né? E aí eu já tinha, como eu ia ficar, a possibilidade de ter ficado na ida, eu já fiquei nesse dia, né, lá em Pamplona. E aí eu fui atrás de informação, aí o Pedro, estava num grupo, o Pedro, eu mandei mensagem dele, falou, não, vai aí, compra uma linha, compra agulha, compra iodo, passa, faz assim, tal. Aí fiquei lá no quarto, né, deixa drenando umas 2, 3 horas, tal. E aí minha cabeça, falei, cara, e agora mesmo? O Pedro que já estava no grupo, era o peregrino, Bike Green. Isso. E aí eu falei, caraca, e agora, né? E esse tênis, né? Pô, não vai rolar. Daí eu mandava mensagem para minha esposa, ela falou, não, calma, né? É o segundo dia. Eu falei, então, como é que eu vou fazer o resto? Aí eu fui lá na Decathlon. O segundo dia já tá duro assim, imagina o resto. Não, é que aí assim, vem um filme de medo, né? Você fala, cara, todo mundo tá fazendo, todo mundo tem problema, eu tô com bolha, quantos dias vai demorar para isso secar, né? Porque eu fiz maratona, nunca tive problemas com bolha, né? Treinava sempre, 0 bolhas, né? E ali foi uma surpresa para mim. E aí eu fui lá, achei um cara, comprei outro tênis, enfim, aí replanejei a viagem. Dali para frente, aí o caminho começou a melhorar, né? Aí o Pércio, né? Eu tinha acompanhado umas lives dele, que ele falava muito, sim, que acho que os primeiros 7 dias é adaptação às dores do corpo. Depois começa você ficar pensando no caminho, né? Realmente é isso. Acho que você vai ali uns 2, 3 dias, que é um choque, né? Você pegar a subida, tanto os Pirineus quanto o Valcares, daí as descidas, até Pamplona é pancada, né? A gente sofre bastante, né? E aí depois... Eu tive um problema que você. Eu tive bolha justamente aí no primeiro dia, já começou a pegar chuva, molhou. Aí quando desci para Zubiri, aquela descida foi cruel. Aí assim, não vai dar certo. Vai dar certo. E aí assim, a gente, aonde começou a surgir a minha percepção em ajudar pessoas, né? Porque o Pércio, eu não lembro que grupo que eu tava, que alguém falou, o Pércio tá começando o caminho e postou o Instagram dele. Eu acompanhava ele, né? Todo dia. Eu levanto, porque acho que é 6 horas, 5 de fuso, né? Então ele já estava chegando e eu olhava as postagens. Você fica ali ansioso, né? Para ver o que ele fez, onde ele andou, tal, a neve, né? E aí eu mandei no Instagram tipo um pedido de ajuda para ele, né? E aí ele que falou, meu amigo, faz isso, passa a linha, tal, confirmou, né, as informações. E aí eu mandei, ele falou, me manda uma foto, quero ver como é que tá. Aí eu mandei, ele falou, vai drenar, coloca o Compid, põe o tênis, vida que segue. Então, assim, tranquilizou, né? Porque você tá num desespero lá, né? Aí quando eu mandei a foto para ele, ele falou assim, meu amigo, tá ferrado.
porque ele viu que o negócio era sério, né? Aí ele falou, não, esquece o Compid, né? Drena aí e tal, amanhã você vai, passa o iodo e vai cuidando, que a pouco melhora e segue a vida, né? Então, aí troquei o tênis e aí começou o caminho de verdade, né? Dali para frente, a primeira experiência, acho que com Deus, com gratidão, foi ali a subida do Alto do Perdão. A primeira sensação que eu tive, assim, porque eu comecei no início da primavera, então estava tudo verdinho ali, aquelas subidas ali, né? E aí eu olhava aquela usina eólica lá em cima, né? Porque você vê de longe, né? Você vai se aproximando, tá? E é um momento que eu parei. Aí realmente eu parei e comecei a olhar o horizonte, o sol, tava um céu azul bonito e tal, né? Porque aí você começa a reflexão, poxa, eu tive 2 dias difíceis, hoje está um céu bonito. Então a gente começa a olhar assim, a vida ela é um caminho por etapas. Tem dias com vento, com chuva, triste, mas tem os dias de céu azul, né? E ali eu tive um contato, falei, cara, mas uma sensação assim, só quem está lá e viveu que consegue mensurar o que a gente tenta falar, né? Mas essa tem aquela sensação de leveza, de bem-estar, de estar feliz. Eu falei, caraca, daí eu olhava e não tinha ninguém perto, né? Eu falei, será que eu morri? Já estou no paraíso? É assim que funciona, né? E aí, assim, aquilo eu falei, não, realmente vai acontecer muita coisa nesse caminho, né? Então, eu fiquei muito empolgado. Mas eu achei bacana animado, né? essa ajuda mútua aí, né? Talvez tenha sido o estímulo que você teve para ter a iniciativa do grupo, né? Muito. Para quem não sabe, gente, assim, tem muita gente aqui na live que conhece o Carlos, né? Todo mundo faz parte do grupo, sabe? Ei, tô tirando muita onda contigo, cara. Muita onda, muita onda. Mas, assim, o Carlos deu início, né? Vamos dizer assim, ele mais esses 2 peregrinos deram início a um grupo que é o Peregrinos de Primeira Viagem. Hoje, assim, quantos membros tem no grupo, Carlos? Ele já está com 124. 124 pessoas. E parece que todo mundo fez ao mesmo tempo, mas não é isso. Não é que aconteceu todo mundo ter feito ao mesmo tempo, né? Eu acho que foi entrando, mas como tem essa questão do... é a primeira vez e está todo mundo disposto a ajudar, né? Uhum. Dá essa impressão de que todo mundo fez ao mesmo tempo, né? E que todo mundo se conhece, né? E já tem a liberdade até de tirar graça com você, né, Carlos? Gente, eles estão terríveis nessa live. Olha, se eu fosse você, eu dava castigo depois, viu? Tem como derrubar eles da live aí? Eu vou bloquear eles. Eles estão querendo entrar, eu acho. Estão querendo entrar nessa live. Eu queria que você falasse do grupo aí, que eu acho importante, que a gente sempre, eu acho que quem volta do caminho sempre quer levar essa experiência adiante para que outras pessoas também tenham essa experiência, porque ela realmente é uma experiência única, cada um faz seu caminho, mas isso marca a vida da pessoa, transforma as pessoas, e eu acho que o intuito foi esse também seu, né? Eu queria que você falasse um pouco do grupo, como é que foi entrando tanta gente, né? Como é que criou-se essa conexão entre vocês, né? E essa liberdade aí que o pessoal até fica bem... Já sabe todo o seu caminho, né? Sabe tudo do teu caminho. Sabe tudo. Eu vou encontrar eles esse final de semana, eu vou ter uma conversinha de perto com os dois aí. Não tô conseguindo acompanhar, mas eu só vejo o Gladson. O Gladson é uma figura. Não, o Gladson é a figura. Inclusive, a gente teve a live com ele aqui. Não, o cara é sensacional. Ele é... Muito querido também. Muito. Ele, a Fátima, todos são, né? É injusto, a gente cita nomes, mas assim, todos do grupo são pessoas assim, prestativas. O que a gente fez a live era do mesmo jeito, viu? O pessoal tirando onda, fazendo graça. Mas conta aí pra gente. Bom, o grupo, então tava eu, a Fátima, o Marlon já tava, né? Cada dia que ele mandava um áudio, tipo, já era 4 dias do que a gente ia andar ainda. Né? E aí, num daqueles grupos que eu tava, porque lá, assim, era muita... Que tênis compra? Chove lá? Onde vocês compram passagem? Muita pergunta, assim, não tem como administrar, é muita informação. E aí eu lembro que acho que tinham postado lá uma relação de pessoas que cada um ia colocando mais ou menos o mês que queria ir e tal. E aí eu peguei lá, falei, olha pessoal, tem um grupo, eu mudei o nome, e falei, tem um grupo da Santiago Online, que são os peregrinos que estão no caminho. Então, cada um que chegar, vai entrando no grupo, porque a gente troca as informações online. Uma coisa é você estar planejando, outra coisa é quando está lá, né?
E aí, bem nessa fase que eu falei, puxa, com quem que eu pergunto das bolhas, né? Ver se precisa de apoio moral, psicológico, tudo isso, né, foi enriquecendo, né, o estilo que tomou hoje o grupo, né? E aí comecei a adicionar pessoas, daqui a pouco eu fui olhando, já tinha 40, 50, batendo 100, eu falei, meu Deus do céu, né, tá tomando proporção aqui, né? E aí depois eu troquei o nome, acho que eu já estava lá em Vila Franca del Bierzo, que aí eu falei assim, Santiago Online, mas quando eu terminar o caminho, eu tinha pensado Santiago 2023, falei, poderia ser algo que fique para frente, né? Eu falei, que procurei, não tinha nada referenciando o peregrino de primeira viagem, porque é justamente isso que acontece, né? O peregrino da primeira viagem, essa primeira experiência. E aí eu mudei o nome do grupo e falei, a hora que eu chegar no Brasil, eu tinha muito essa gratidão com o caminho, sabe? De tudo que eu fui vivenciando, as experiências, as pessoas que eu conheci, das histórias. Todo mundo, o legal do caminho é todo mundo em prol do mesmo objetivo, que é chegar em Santiago. Muita gente se ajuda. Se você fala, tô com uma dor aqui, alguém já chega, abre a mochila, pega uma pomada, você nem sabe. Os coreanos, então, me davam uns negócios, eu olhava a letra deles, falava, não, nem vou usar isso aqui, que não sei o que é, né? Então, assim, é uma relação de troca, não é de troca, mas de doação que nós temos com cada um, que não é pensando nada em troca, nada em benefício próprio, né? É simplesmente o fato de ajudar. Eu falei assim, acho que quando eu voltar para o Brasil, eu quero criar algo assim que ajude. Que as pessoas, quem quer fazer o caminho, comece, já sabe o que leva, algumas dicas, que marcas de roupa, marcas de mochila, questão do peso, onde que compra passagem, se vai de trem, vai de avião, enfim, que albergue, onde que monta o roteiro. Tal. Eu falei, a hora que eu voltar, acho que a minha ideia era fazer até um PDF. E aí, logo que eu voltei, eu criei o Instagram, né? Eu falei, hoje uma das ferramentas que as pessoas mais usam, no geral, é o Instagram. Falei, mas ele não é ainda tão dinâmico, né? E isso, o grupo continua crescendo. Vai entrando gente. E o engraçado, às vezes toma um susto, né? Você entra no WhatsApp, quando você vê, tem 180 mensagens. Só que ele se começa a olhar, daqui a pouco citar o teu nome, ou pedir uma ajuda, falar no assunto. E é engraçado quantas pessoas, assim, do nada, diferentes pessoas, vai lá e dá sua ajuda, contribui, dá sua dica. Então, tornou uma dinâmica, assim, muito leve. O grupo, ele é muito leve, né? A gente compartilha informação. Assim, é bacana que já tem um que no início da manhã já diz, né? O grupo está on, Isso. Podemos iniciar. E aí a conversa flui naturalmente, né? Exatamente. E então, assim, nasceu, tá crescendo. O Instagram, eu coloquei aí as fotos, né? Eu fiz muita foto. Então, eu começava a andar, alguém estava comigo, eu parava, a pessoa parava. Não, vai andando aí, porque eu vou fazendo o meu ritmo, o caminho, né? E aí eu falei, E tinha Photoshop mesmo aí? O pessoal tá fazendo intriga. Tinha um Photoshop mesmo nas fotos? A história da Photoshop é porque o Marco... Foi o Marco aí que falou que tinha Photoshop na foto aí. O Marco, assim, a gente postava as coisas no grupo, ele, mas onde que é isso aí que eu não lembro? Aí alguém postava outra coisa, isso aí eu também não lembro. Aí eu falei assim, você tem certeza que você fez esse caminho aí? Daí eu peguei e fiz uma... Tá dizendo que o bullying que você faz com ele, você não conta, né? Mas tem um bullying aí também, né? Aí eu peguei, tinha uma foto dele lá naquela... não é um portal, é o sinal lá da Galícia, né? Quando você entra na Galícia, tem aquela pedra lá, né? Sim, a pedra da Galícia. Aí eu peguei a foto dele, peguei uma foto do estúdio e fiz uma montagem, né? Como se eu falei, o Marco ele não fez o caminho, ele produz as fotos dele de estúdio, né? Aqueles chroma key, o cenário verde. E aí, aí caiu no ouvido do Gladstone, aí ferrou, né? Aí começou a dar intensidade, a gente fala que tudo dele é de estúdio, né? Ele não faz as coisas. E aí tomou essa proporção. Mas as fotos, daí eu falei, vou colocar as coisas no grupo de peregrinos, mas sem eu ficar muito relacionado. Eu quero que ele seja algo para os peregrinos mesmo, né? E aí está crescendo, já tem acho que umas 260 pessoas lá. E aí eu não sou ainda muito do Instagram, não faço postagem, não faço divulgação. O que está indo as pessoas que entram no Instagram e no WhatsApp vai para lá ou vice-versa, né? Mas está crescendo. Então, agora sim, que a gente começa a pensar mais estrategicamente o que transformar, né? Porque o objetivo do grupo é a gente não tem nada com fins lucrativos, o objetivo assim, é disseminar a informação, ajudar pessoas. Porque assim, o caminho,
é tão intenso o que a gente vive lá, eu nunca tive nenhuma experiência parecida, nem de perto do que a gente vive lá. E aí, se você olhar, tem amigos meus que perguntavam, cara, mas por que você foi fazer esse caminho, né? Você falava, ah, fiz o caminho de Santiago. Ah, você foi para o Chile? Eu falei, não, Santiago de Compostela, né? Então, muita gente não conhece da história, do porquê, né? E aí, como você começa a contar, alguns perguntam, mas você alugou um carro? Eu falei, não, cara, é a pé. Você viaja os 820 quilômetros a pé, né? Mas onde você dormia, né? Daí você vai contando, as pessoas vão imaginando esse cenário, né? E aí, com base dessa vivência, né, a necessidade de informar, de ajudar as pessoas para que elas tenham o melhor caminho possível. É fácil? Não é. Tem dias difíceis, tem dias assim mágicos, tem dias que você chora. Eu sou um cara muito bloqueado para isso, para sentimentos, mas lá é você e você, teus pensamentos, né? Tem alguns lugares são muito intensos, né? Para mim, a igreja de Onati foi muito forte, o Alto do Perdão, a Cruz de Ferro, então nem se fala, né? A gente chega lá, eu lembrava do filme, o porquê que você deixa uma pedra, então você começa a levar todo um contexto para lá, né? E aí eu falei, não, eu tenho que ajudar Começa a essas associar pessoas. também com a experiência do filme, né? Do Porque filme, você vê no filme assim, poxa, agora eu que estou vivendo isso, né? E se eu te falar que eu já assisti o filme umas 10 vezes depois que eu voltei, não enjoo. E Para aí eu quem não fico. conhece o filme, gente, quem não foi para o Caminho de Santiago, eu digo até que o filme, o The Way, ele é até referência para o pessoal lá de fora, né? Assim, os europeus, os americanos, a maior referência, o maior incentivo que eles têm é a partir do filme, né? Isso, Aqui tem muita gente que vai por conta do Diário de um Mago, Diário de um Mago. do Paulo, né? E eu realmente, assim como você, o The Way tinha uma lembrança muito viva dele, né? E foi ele também que me inspirou a deixar o Caminho de Santiago no radar. E o Diário de um Mago só fui ler um mês antes de viajar para dizer assim, não, cara, eu tenho que ler para pelo menos tem alguma coisa lá que eu tenha que ver, né? Que não pode faltar. Mas é um filme maravilhoso. Eu acho que quem assiste, de fato, é tocado pelo menos ter mais informações sobre essa experiência. Né? Porque assim, o caminho, hoje eu divido ele em três etapas, né? Três pilares. Ele é toda a história do Caminho de Santiago, o contexto. Eu nunca tinha ouvido falar de templários. O que era templário? Até o André, que está no grupo, o André sempre está postando dicas de livro, de vídeos no YouTube, que fala sobre os temas. Então, assim, cada um contribui com um pouco de informação. Porque a gente passa por lá, você não conhecendo a história é muito triste. Você vai ter que voltar. Porque se o caminho você não faz uma vez só, né? A primeira, você já tem um calendário pronto. Mas essa questão da gente, quanto mais... Está falando dos pilares, né? A questão, primeiro, é a parte da história, do caminho que se refere. A segunda é a parte física, que você tem que se preparar. E a terceira é o conjunto das informações, né? Você tem que fazer esses links para ter uma boa experiência lá, né? Eu não conhecia também do Mago, o livro do Paulo Coelho, via muita gente no caminho, então eu falava, é um escritor brasileiro. Os caras, really? É, um escritor brasileiro e tal. E realmente, assim, a gente vive muita coisa intensa. Você pode não conhecer, teu objetivo, mas o caminho ele é transformador. E aí muita gente fala assim, é do desapego. E o desapego não é você deixar de comprar alguma coisa, o desapego é viver a vida de uma forma mais simples. Muda muito isso, é muito nítido. Que aí você fala, cara, o que eu preciso é o que está na mochila. E quanta coisa de excesso que eu tirei da mochila, né? Que eu usava isso nos feedbacks com as pessoas do meu time, de equipe das empresas. Eu falava, cara, tua mochila da vida, todo mundo tem uma mochila da vida. Então, de vez em quando, você tem que parar, abrir ela e olhar o que você está carregando e ver se faz sentido. Senão você tem que abrir espaço. Tira as coisas que não agrega, abre espaço para o novo chegar, porque senão você só está carregando peso. E cada vez vai ficando mais difícil você carregar esse peso. Né? Todo dia a gente tem essa mochila. Né? E aí fez sentido quando eu estava no caminho. Realmente ele é um peso, ele te incomoda, ele dói, né? É difícil carregar. Teve momentos assim, um dia que eu me marcou foi quando eu doei minha bota lá em Logronho. E olha, eu não sabia da história. Tem lá Feliciana, né? As filhas da senhora Feliciana, que ali logo na entrada de Logronho, e eu doei para um dos filhos dela. Eu cheguei, ele perguntou se eu queria carimbar credencial, né? Tava na mochila, eu falei, até eu tirar essa mochila pesada, né? Louco para chegar no albergue lá de Logronho.
Falei, não, não, obrigado. Ele falou, então tá, você que sabe. Mas eu falei assim, poxa, né, que mal educado que eu sou, né? Aí eu olhei do outro lado da rua ali, tinha um banco, parei, tirei a mochila, daí fui lá conversar com ele e perguntei para ele sobre os píntios, né? Que era famoso lá, até o Logronho. Aí ele entrou na casa, trouxe um mapa, me explicou tudo. Explica o que é pinchos, Carlos. Tem gente que não sabe o que é Os isso. píntios e os tapas, né? Os É, píntios, ele é como se são fosse um petiscos, petiscos, né? né? E você tem algumas ruazinhas lá em Logronho. Cada barzinho tem a sua especialidade. Se a gente fosse olhar, como se fosse no Brasil aqui, assenta num lugar tem coxinha, no outro é especialista em hambúrguer, né? Então são petiscos e você não fica no bar, né? Você entra, come um petisco e vai pro outro, você fica rodando ali, né? Engraçado isso. E aí, quando ele olhei no pé dele, ele com um tênis bem velho, assim. Eu perguntei que número que você calça. Ele falou 43, bem o número da bota que eu tava carregando. Né? Falei, quer ganhar uma bota? Ele falou, quero. Fui lá, peguei na mochila. Quando ele viu que tava novinha, nossa, me agradeceu e tal. Aí você vê a felicidade da pessoa. Eu falei, cara, que alegria, né? Primeiro de deixar 2 quilos, né? Uma bota 43 é 2 quilos na mochila, né? De deixar para trás, mas para você dar para alguém que ficou feliz de ganhar aquilo. Né? Então, o desapego, ele é isso, você não é só o material. E muita gente, a experiência que eu tive com conhecendo várias culturas, né, tanto americano, pessoas da Irlanda, alemão, canadense, os coreanos, enfim, alguns europeus, algumas histórias que você olha para vocês e fala, caramba, não tem problema, né? Poxa, minha vida, eu sou feliz com o que eu tenho, né? Cada história de vida, história triste, e aí cada um às vezes tá lá para buscar uma resposta. E eu queria achar uma resposta, ainda era profissional, o que eu queria dar meu próximo passo, né? Já estou com 44, o que eu quero fazer, que referência eu quero dar para o meu filho, tal, né? Como pai, como marido, tal. E aí eu não encontrei a resposta para a pergunta que eu fiz, mas eu voltei com 7 respostas para outras 7 perguntas que eu nem imaginava levar para o caminho, né? Então, isso é transformador, a gente realmente muda, realmente você volta melhor. E assim, você deixa de se cobrar muito, né? Você começa a encarar as coisas de uma forma mais simples, né? Para a vida ser mais leve, porque o tempo voa. O mais precioso da vida é o tempo, a gente não percebe isso. Quando a nossa fase da juventude, na minha época, ainda pensava, nossa, vejo a hora de fazer 18 já carteira, né? Grandes coisas, né? E aí, assim, dos 18 aos 40 voou, passou tão rápido, assim, que você fala... E aí teve um casal de americanos, a Jane e acho que era Bob também o nome dele. Eu encontrei com eles lá em Lédigos. Fui o primeiro a chegar no albergue, e daí eu tava aqueles beliches que era privadinho, tinha cortininha e tal, né? Aí um deles você entra de lado e o outro parece um sarcófago, sempre de frente. Eu tinha tomado banho, tinha acabado de arrumar ali e tal, e eles chegaram, cansados, assim, se via a expressão no rosto, né? E aí ele ia ficar em cima e ela embaixo, né? Eu ofereci, falei, olha, você não quer trocar comigo? Eu fico aqui em cima, você fica aqui mais confortável. Ela falou, não, não precisa, a gente tá acostumado, né? Eu falei, não, por favor, né? Já lá não é um problema para você trocar. Eu falei, nem, um prazer, tal. Troquei e tal. Aí eu tava lá em Vila Franca de Albeiros, esperando os mercadinhos abrir, porque a gente sofre com essa questão da janela deles lá de sexta, né? Você chega cansado, você não vê nada aberto, e o que está aberto oferece bebida, mas não oferece comida, né? E aí, de repente, escutei, Carlos, era ela, né? E o dia que eu estava pegando a Compostela, conversando, dando a minha credencial lá, escutei de novo aquela vozinha, era eles, sabe? Então, assim, a gratidão de encontrar as pessoas, que você faz algo tão simples, de trocar uma cama e a felicidade, como eles me tratavam bem, né? Você se sente bem recebido, né? Então, isso é muito gratificante, essa vivência, conhecer essas culturas, ele é transformador. E o objetivo do grupo é justamente isso, a gente tentar promover. E eu vi o quanto foi importante naquele momento. O Pércio, acho que estava embarcando num voo, né? Que ele trabalha em companhia aérea. Aí o áudio, ele fala, cara, eu vou embarcar num voo aqui, esse assado, tô te mandando um áudio, faz isso, isso, isso. Você fala, pô, o cara dedicou um tempo dele para me dar uma informação preciosa, né? A mesma coisa a gente faz. Então, teve no grupo histórias assim fantásticas. O Gladstone até no começo, acho que era a Liliane, estava em Madrid. Eu já estava em Santiago, mandei uma mensagem para ver se eu encontraria com ela lá, porque ela ia iniciar o caminho.
e ela tinha roubado o passaporte dela na pochete, ela não viu. Então imagina assim, eu fiquei, caramba, começando a viagem sem passaporte, você não vai fazer o caminho, porque todo Ele lugar te pede contou aqui. passaporte, né? E aí ele, assim, eu vou te passar o contato de alguém do consulado, faz isso e tal. Você fala, cara, mas foi um negócio assim dele, tão natural e tão espontâneo, que ajudou a resolver o caminho dela, né? Dar aquela balada. Ele também teve um problema lá que roubaram os euros dele lá acho que foi em Muxia ou foi em Finisterre, né? Pegaram uma grana dele lá no último dia. Então, assim, são histórias que acontecem. E o grupo dá muito apoio moral, muito incentivo. A gente comemora quando alguém posta. Olha, acabei de chegar. Você vê lá um monte de parabéns, que legal. E a gente vive o caminho junto. O prazer disso é você acompanhar o caminho da pessoa. As postagens, você lembra. É um caminho. O grupo ele é muito natural quando você alguém te pergunta algo. Ninguém dá aquela mensagem assim, é para fazer assim. Não, eu fiz isso, te sugiro tal. Você ajuda a pessoa a se munir de informações e tomar as decisões delas, né? A tomar as decisões dela. Deixa eu te falar, Carlos, eu acho bacana e eu percebo que o grupo também é um pouco reflexo do insight que eu tirei da sua live com o Pécio, né? Que foi uma coisa que me marcou muito. E naquele momento que eu assisti a live, eu estava assistindo, na hora que estava acontecendo a sua live, você falou que, não com essas palavras, mas é uma coisa que eu sempre trago aqui no meu perfil, porque eu acho que é importante, que às vezes o caminho não é sobre você. Você está no caminho de uma outra pessoa e poder ajudá-la, né? E isso para mim, foi marcante, porque naquele momento ali, eu disse, putz, cara, esse cara falou um negócio assim que é isso, que às vezes não é sobre você. Aliás, muitas vezes não é sobre você, é sobre você estar no caminho de uma outra pessoa e fazer diferença. E eu vejo que as pessoas que estão ali no grupo incorporaram isso muito bem, né? E, assim, a gente vê justamente, tem muita gente no caminho hoje, né? E, claro, não cruzaram no caminho de Santiago, mas cruzaram ali no grupo. E eu tenho certeza que, de alguma forma, ajudaram as pessoas que estão lá, que estão chegando também, que vão viver essa experiência, a ter uma jornada, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Já sabendo o que ele espera, com algumas dicas importantes. Então, isso eu queria até comentar, porque eu acho que foi uma coisa que você me trouxe de insight muito valioso. E que hoje, eu quando entro no grupo, poxa, cara, é exatamente o que o Carlos falou, ele traz para o grupo e tá incorporado ali nas pessoas, né? Que é justamente essa questão, não é sobre você, às vezes, é sobre estar ajudando uma outra pessoa, né? São as pessoas que cruzam o teu caminho, que estão, de alguma forma, te trazendo algum aprendizado. Exatamente, porque você pode planejar, né? A gente falou no início, planejar o caminho, mas o caminho vai fazer por você, né? O caminho vai te colocar em situações. Eu lembro bem de Triacastela até Sarria, eu cheguei naquela plaquinha, daí eu falei, pô, será que eu vou por Sanchi ou vou por Samos, né? Porque depois do Sebreiro, a minha intenção era dormir no monastério de Samos. Aí eu cheguei tão cansado em Triacastela, falei, não, eu vou ficar por aqui hoje, né? E aí eu passei a pegar um café preto ali no Chacobel, né? Que é tudo com X ali no restaurante. E tinha um alemão, o Léo. E aí fazia uns 4 dias que eu não via ele. Daí acho que ele achou uma namorada lá, uma francesa. Daí eu descendo a Cruz de Ferro ali, eu vi que ele estava sentado, eles admirando a paisagem. Falei, olha, o cara veio pro caminho achar namorada, né? E olha que engraçado. Aí já não via mais ele e tal. Fui pegar um café, ele estava lá conversando com os americanos, cumprimentei. E aí fiquei naquela decisão, acho que eu vou por Samos. Aí comecei o caminho. Sabe quando você fala, você tá afim de ficar sozinho aquele dia? Daqui a pouco ele me alcançou, né? Eu falei, putz, né? Então como é que eu vou... Né? Não vou dizer para ele, sem ofensas, eu prefiro andar sozinho hoje e tal. E aí eu andava, parava uma foto, ele parava. Daí eu falei, ô Léo, não se preocupe comigo, cara, eu vou atrasar teu caminho. Ele falou, não, quero ir, vamos junto. E aí foi. Começamos a contar a história, compartilhar e tal. A gente estava chegando em Sarria, aí ele ia parar numa lanchonete logo na entrada. Ele acho que ele ia um pouquinho para frente ainda de Sarria para encontrar com a namorada. E aí ele parou
assim, me deu um abraço e me agradeceu. Falou, cara, queria te agradecer muito por você ter deixado eu andar com você. Hoje foi um dos dias mais difíceis de todo o caminho para mim. Aí aquilo eu falei assim, sabe quando você fala, pô, o cara agradecer por eu ter andado com ele, né? Aí você para refletir e fala, não, hoje não era o caminho para mim. Eu tinha que ajudar alguém. O caminho, as coisas do caminho se encaminharam para eu ajudar alguém, né? Então, às vezes, a gente pensa muito no eu, não. A gente tem que pensar no próximo, né? Então, tem muita essa informação que às vezes a gente não processa, né? Você tem que estar atento, né? E é justamente isso. O grupo ele tem essa leveza porque a gente não pensa em si, não tem críticas. Ah, mas você está com bolha porque você comprou meio errado. Não. Então, cada um tem uma estratégia. Chega lá, não deu certo, a gente ajuda a pessoa a decidir o que é melhor para ela, né? E assim vai funcionando. Isso, não olhar para o problema, olhar para a solução, né? Porque Solução. essa coisa de tirar a crítica da jogada, o julgamento, é a melhor coisa que pode acontecer para que um grupo dê certo. Porque Exatamente. É a empatia, né? A vantagem, né? Se eu fiz certo, deu certo para mim, para o outro não deu certo, eu vou cutucar a ferida que já está ali cheia de ansiedade e de expectativa, né? E o quanto é gostoso, assim, que você está lá, você manda mensagem, as pessoas te incentivam. Eu lembro muito da Eunice, que terminou o caminho hoje, né? Ela chegou lá. Oh, eu vi. Aí ela me mandava mensagem, nossa, que foto bonita, que isso. Você fala, caramba, tá, ela me incentivava muito. A Fátima tinha momentos difíceis, né? A Fátima foi um anjo no meu caminho, né? Além de ser uma parceira de fundação do caminho, né? A Fátima, assim, tinha dias que eu estava andando e a gente mandava áudio um para o outro, né? Às vezes demorava ali uns... Eu estava fazendo áudio para ela, chegava o dela e eu mandava. Sempre estava assim, a gente estava muito conectado de pensamento, né? E aí chegou um ponto que já não era mais áudio, já virava podcast, né? A gente falava isso no caminho. Aí tinha dias que eu brincava com ela, falou, eu vou puxar um break comercial aqui e eu já volto, Fátima. E mandava outro de 9 minutos. Né? E ela falava umas coisas assim tão bonitas que eu compartilhava às vezes de pensamentos, mas era sempre incentivando. Olha para frente, tal. Às vezes eu comentava algumas coisas da vida, o que eu estava pensando. Aí ela falava assim: Carlos, fique atento aos sinais, as coisas. E ela sempre usou assim: o que é para ser seu será, e o que não é não vai ser. Não adianta que você queira ou não. As coisas irão acontecer naturalmente. Eu falava, somente assim, tenha leveza, continue com a tua fé, faça as tuas coisas, fique positivo e fique muito atento aos sinais que a vida te dá. E realmente não é o sinal, a flecha amarela. A vida te dá vários sinais que não é aquela flecha amarela. Né? Então, assim, e aí eu aprendi que eu tenho que ser assim com as outras pessoas também. Né? Isso é muito gratificante. Quando alguém fala, pede uma informação, pede uma ajuda e você passa, eu assim falo, vou te chamar no privado, mando o áudio, falo por vídeo. O João Castilho também, que está lá, que é daqui de Curitiba, né? Fui almoçar com ele, a gente trocou bastante ideia antes dele ir. O Paulo, que teve uma canelite. Inclusive, eu vi aqui várias mensagens, Carlos, assim, o pessoal está interagindo, né? Não estão perguntando, eles estão tirando, né? A graça você, mandam mensagem, citam algumas trocas, né? Do grupo ali. Mas falaram, inclusive, que tem um encontro, né? Do grupo aí. Eu queria que você falasse, até porque a gente está se aproximando aí de 1h20 aí de live. Eu queria que você falasse desses encontros aí. Eu acho que é legal também, porque não vai ficar só no virtual, né? No online. Vai ter um encontro aí para quem, claro, pode, né? E também eu sei que tem umas caminhadas aí já no planejamento, né? Tem. Então, ainda acho que eu estava no caminho, eu estava voltando. Conforme as pessoas começaram a ir para o caminho, né? As meninas lá, as peregrinas, a Raquel, o Marco, o Leston. Aí um dia falando, a gente podia marcar um encontro um dia, né? Para compartilhar, porque a gente tem essa necessidade, né? De contar, de ouvir as histórias, as experiências e tal. E aí que eu falo, vamos marcar então um lugar. Aí começamos a fazer uma pesquisa se faria em Curitiba, faria em São Paulo, o que era melhor logisticamente, que pessoas de fora facilitaria para ir, decidimos São Paulo. O encontro vai ser agora nesse sábado, lá em São Paulo. A gente
Vai fazer um encontro lá no Ibirapuera, né? Então, quem é de fora começa a chegar perto do meio-dia. Para cá fazer esse encontro. Ah, mas nós vamos. Esse é só o primeiro. E aí à noite a gente vai para um barzinho para fazer uma confraternização. Vai passar o dia junto, daí vai fazer a confraternização. No dia seguinte almoça e cada um vai para um lugar. E aí eu não estava trabalhando num projeto que eu estou agora. Eu tinha o Marco, acho que ia fazer o Caminho da Fé. E aí eu falei com a Fátima, com o Gladys, no fim a gente montou para fazer o Caminho da Fé. Então já na segunda-feira viajaria para Paraisópolis e faria até chegar em Aparecida no sábado, né? E aí no fim eu não vai dar para eu participar com eles, só vou para o encontro. Então esse ele é o primeiro, né? A gente vai, o desejo é formatar, de repente ir para um hotel fazenda, ficar junto, né? Mas assim, as coisas tão gostosas no caminho. No Caminho da Fé, viu? Porque o Caminho da Fé está no meu radar. Então, o Caminho da Fé de repente, tá no meu radar. Pegar um feriadão que a gente consiga emendar, um carnaval, algum maior, a gente fazer o Caminho de Caravaggio, o Caminho da Fé. Então tem umas coisas aqui, né? E aí então surgiu tá meio que no improviso. E vai estar bem legal. Acho que nós já estamos em 20 que confirmaram. O Pérez também vai estar lá. Vai chegar de viagem de manhã e já vai direto lá para o caminho, porque não tem, você pode trabalhar 36 horas, mas falou que vai ter um encontro desse e todo mundo fica louco para ir, né? Com certeza. Vai ser o máximo. Agora, vai ser bacana. E pro ano que vem a gente vai fazer mais, né? Então, assim, montou uma turma. Não tem como... ela nasceu e a gente vai cuidar do caminho do peregrinos, né? De primeira viagem, como se fosse uma plantinha, né? Sempre a gente tem que estar ali regando, motivando. Eu fiz uma análise hoje não, a semana passada. Ao todo já tem 420 mil pessoas que concluíram o Caminho de Santiago esse ano. 93% disso é a pé e 5,3% faz de bike, e tem lá os que fazem de cavalo, né, que acho que é a subida do Cebreiro, né, que é tradicional. E o Brasil, então se olhar, 45% desse volume são espanhóis, tem 7% de americano, e 1,37% é brasileiro. A gente está falando aí de 5 mil pessoas que fizeram o Caminho de Santiago. 21% desses brasileiros fizeram a partir de San Jean. Então, brasileiro vai e faz o caminho grande, né? E aí eu peguei a faixa etária. A viagem é longa também, né, Carlos? A viagem é longa. Viagem é longa, porque atravessar o Atlântico tem que aproveitar, né? Até o último minuto. Mas A Esté está falando aqui que vai precisar sair. Meu celular está conectado na tomada, que eu uso ele muito para trabalhar, ele está pegando fogo aqui, gente. Eu vou precisar sair. Vou precisar sair, mas antes eu quero só ler a cartinha, aí vocês continuam, tá? Tá ok. Tá. Ó, uma cartinha aqui para todos nós. Não sei se o Carlos conhece a cartinha, mas fala aí da cartinha. Não, lembro da live do Gladstone. Uma cartinha aqui para todos nós que estamos aqui nessa live. Centramento. Respirar fundo e se estruturar. Alinhar o corpo, preparar a mente e acalmar o coração. Manter o nosso centro e então ir para o lugar, gesto, ação ou sonho que fale verdadeiramente com nossa alma. Energia coerente, lucidez, procurar a estabilidade. No caminho, tudo ao redor pode estar girando, mas o eixo, a essência e as atitudes estão em equilíbrio perfeito, os propósitos estão alinhados e a harmonia é plena. É uma cartinha para o encontro de sábado de vocês. A gente vai ficar acompanhando, né, lá no grupo e desejando para vocês um ótimo encontro. Legal, no próximo. Tá ótima live, maravilhosa. Um abraço para todas as pessoas que estão aqui, aos colegas do grupo. Muito obrigada, Carlos, pela sua presença. Continuem aqui com a Juliana e o Carlos, gente. Só eu vou precisar sair, tá bom? Um beijão para vocês. Obrigada, Esté. Obrigada, tchau. Tchau. Juliana, só para a gente fechar, né? Eu já vi que senão vai virar um podcast, né? Se deixar eu falar, então vai à noite, né? Eu ia te perguntar assim, você fala aí como é que o pessoal chega até... Bom, eu já coloquei o link no meu perfil, mas vou colocar de novo. Eu acho que você pode falar aí do perfil também, do grupo, como é que a pessoa chega no grupo,
qual é a proposta do grupo para quem está chegando agora, para que as pessoas também, mesmo que não tenham planos, mas que se interessem, né, vale a pena estar ali dentro, porque você acaba sendo contaminado positivamente com a energia da galera. Não, isso é muito legal. Assim, o que vai ser os próximos passos, né? Dos brasileiros que foram esse ano, para a gente ter uma noção, 67% são pessoas acima de 46 anos. Então é muita gente. E aí, quando a gente olha essa questão, falar de informação, então são pessoas de uma outra fase tecnológica, né? Então, hoje, muitos vêm se adaptando, usam o Instagram, mas o objetivo, assim, é a gente criar uma comunicação, uma forma de gerar informações para esse público, né? Para ajudar essas pessoas. Algo que seja bem compreensível, seja bem simples, que ela pegou, sabe como fazer o caminho que vai ajudar ela. E aí o grupo do WhatsApp ele é o suporte online, né? Então ela vai no Instagram, o Instagram é @peregrinosdeprimeiraviagem. Lá você vai ter as dicas de mochila, então tem muito conteúdo ainda para subir lá. E aí eu vou fazer uma revisão, principalmente eu vou pegar agora uma fase de entrevista com os peregrinos que fizeram o caminho, o que ajudou, o que deu certo, se você for olhar para o grupo, que tipo de informação seria importante colocar. Então, agora, quem realizou, quem fez, ajuda bastante, né? Então, transformar isso numa linguagem mais simples e, de repente, ter também lives no Peregrinos, né? Acho que ajuda a trazer informações. Bacana. Então, tem muita gente no grupo, tem bastante, viu? Né? Então, a gente já entrevistou 3, né? Gladstone, a Andrea, que assim, eu não consegui acompanhar mais tantas mensagens, mas acho que a Andrea ainda está por lá, né? Ainda está. E você agora, né? Porque o pessoal pedia o presidente. Inventaram isso para mim. O presidente está aqui, mas eu não vi pergunta para o presidente, eu só vi o pessoal mandando mensagem, falando. Assim, você é muito querido realmente, e a gente percebe que todo mundo interage, né? Falando de você, brincando também, né? Então, eu acho que tem muita gente aí para compartilhar essa experiência, né? Eu acho que é bacana. Tem, isso é fantástico. Então, o propósito é esse, né? A gente ajudar os peregrinos. E o Pércio uma vez falou uma frase, né? Porque a diferença do peregrino para o turista, que o turista exige e o peregrino agradece. Então, é sempre assim, as pessoas têm o sentimento de gratidão. A participação é muito natural, é leve, é gostosa. Dá para ver pelas brincadeiras. Depois quero ver se eu leio os comentários deles aí, né? Mas é assim. Olha aí, ó, presidente, qual é o shampoo que você levou para o caminho? Comprei lá, acho que era um Dove lá de 700 ml. Pesado. O Marcos ficou chateado que você não citou ele lá no início. Aí ele... Citei. Até eu comentei, eu falei, olha, tem tanta gente que eu queria citar, porque daí... Não. Mas eu acho que a proposta é essa, assim, quando a gente... É o mesmo intuito que você, quando eu abri o perfil, era contribuir, né? E o que a gente até conversou, eu e a Estés, vamos trazer gente que está fazendo agora, porque é uma outra visão. A gente sabe que tem muita gente experiente no caminho. Acho que a pessoa mais experiente que eu trouxe aqui foi o Pécio, né? Que tinha muito a contribuir, porque é um cara que já foi em diferentes épocas, né? E cada época é um desafio diferente. Mas a gente tem muita gente, assim, que eu tenho certeza que se for convidada para uma live, seja aqui, seja em outro perfil, seja no Peregrino de Primeira Viagem, é um prazer falar do caminho. Acho que é um assunto que aqui a gente pode passar horas falando a respeito, né? E eu acho que todos que estão aqui, né, interagindo, certamente tem algo para compartilhar e acrescentar, né, na vida ou mesmo no caminho de outra pessoa. Exatamente, porque o caminho, a vida é um caminho em etapas, né? E esse que a gente faz lá é o que acho que transforma, amadurece, e o objetivo é esse, né? Essa troca ela é muito rica, né? E é tão gostoso ouvir, quando eu vi a do Gladstone, daqui a pouco a gente vai encerrar e fala, caramba, já, né? Porque é tão leve, tão gostoso, né? E são assuntos... Não, a gente pode ficar aqui por horas, né? Mas eu não sei se o pessoal aguenta. Eu tô preocupado em São Paulo, como é que vai ser lá? Acho que nós vamos colocar umas senhas, sorteia, fala um pouco, outro fala, se deixar.
Nós vamos virar a noite lá. Mas vamos caminhando aqui para o final. Eu quero realmente agradecer, Carlos. Assim, já estava há muito tempo querendo trazer você aqui, né? Mas pintou a oportunidade, né? Ali no grupo a gente viu o Gladstone, que é uma figuraça, né? E a André que estava indo, então estava naquela expectativa. Eu disse, não, tem que chamar o Carlos, porque, poxa, é como eu falei, assim, eu já tinha feito o caminho, já estava em outro caminho, que inclusive para o Gladstone aí, que quer fazer o Caravaggio, excelente. E o Caminho de Santiago, você vai ver que é muito mais fácil que o Caravaggio. É bem mais puxado. Mas eu acho assim que foi um presente para mim, porque de fato você me inspirou naquele momento. Eu estava fazendo um caminho, já tinha acabado meu Caminho de Santiago e a reflexão veio, você vê, tempo depois, né, com a sua experiência. Isso foi muito bacana, né? E eu disse assim, poxa, cara, tem que o Carlos fala aí que, né, fora as fotos que foram inspiradoras, né? Eu acho que, assim, realmente, se não foi Photoshop, você está de parabéns. Eu acho que você pode até pensar em ser fotógrafo também. Sou fotógrafo de primeira viagem, eu só apertava o botão, o resto, a imagem por si só, falava. Gente, vocês não precisam acreditar em mim, não. Vão lá no perfil do Carlos. Ele tem um perfil pessoal também, caso eu queria que você divulgasse aí. Sim. E as fotos são belíssimas, belíssimas mesmo, assim. Quem não foi vai ficar maravilhado com tanta beleza. E quem foi vai relembrar como eu fiz isso, né? Então, fale aí como é que as pessoas encontram não só o Peregrino de Primeira Viagem, mas o Carlos, né? Para a gente encaminhar para o final e faça as despedidas aí. Perfeito. Quero agradecer todo mundo que está aqui, viu? O pessoal do Peregrinos de Primeira Viagem, o pessoal que não é do Peregrinos de Primeira Viagem, dá um pulo lá no grupo, né? E fica com a palavra aí, Carlos, para você. Tá joia. Bom, o meu Instagram pessoal é Carlos Alberton, com 2 N's no final, N's de navio, e o do grupo Peregrinos de Primeira Viagem, né? Então lá vai ter bastante conteúdo, ainda está, digamos, muito enxuto, mas vai ter bastante informações lá. A gente vai adequar muita coisa, deixar bem legal, expandir, né, para crescer. E que esse grupo, a tendência é essa, de ter os encontros cada vez mais peregrinos, é um ciclo de amizade que o Brasil é tão grande, né? Então a gente tem de norte a sul muitos peregrinos e a nossa intenção é cada vez estar mais unidos, né, com esse grupo. E Juliana, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Eu acompanhava já o seu perfil. Você tem histórias bem legais, eu acompanhei sua última peregrinação. A vontade de estar junto, a vontade de pôr uma mochila nas costas ali, que você não tem ideia, né? A gente fica meio órfão, né? Dormir de rede. Dormir de rede, nossa! É tão simples, deve ser tão gostoso, né? Então, fiquei muito feliz, muito obrigado. E em breve a gente vai ter, sim, você será convidada para participar do Peregrinos de Primeira Viagem. A gente vai amadurecer e montar as agendas, porque não é concorrente, né, do caminho de vocês. A gente vai sempre compartilhar e intensificar. O objetivo é esse. A gente é parceiros, a gente não tem concorrentes, né? A gente é parceiro. O intuito é levar todo mundo para o caminho, né? Talvez o mundo se torne até melhor. Nossa, como seria outro, né? Nossa, é outra coisa. Mas... Exatamente. Muito obrigado, fiquei muito feliz aí com o convite. Pena que você não vai estar lá para a gente se conhecer pessoalmente, mas não vai faltar oportunidades. Vamos ter oportunidades. Quem sabe nos cruzamos em algum dos caminhos aí do Brasil ou do mundo, né? Perfeito, com certeza. Quem sabe vocês vêm aqui para Galícia também, passar um pouco de frio, um pouco de chuva. Galícia brasileira. Eu não conheço, mas vou pensar seriamente e dar um pulinho aí, né, para encontrar os peregrinos aí. Eu acho que aí também deve ter algum caminho, né, para se fazer. Não sei se vocês podem até pensar, a partir de agora, ó, quem sabe abrir um caminho aí na Galícia brasileira. Pois é. Pegar um pouquinho de chuva para quem está com saudade de pegar chuva no caminho, né? Friozinho. Quem sabe fazer o Santiago. Eu tenho planos para 2025, né? Pro ano que vem não vai dar por causa de uma maratona que eu quero fazer, mas 2025 é certeza. Aí, ó, a gente já vai... Eu ia te perguntar qual era o próximo caminho, né? Mas eu acredito, talvez, aí que vem primeiro as corridas, né? Depois do caminho. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Juliana. Pois muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada.
A gente vai continuar com as quartas no caminho. Vocês fiquem ligados. Fiquem ligados também lá no Peregrino de Primeira Viagem, no grupo de WhatsApp, no perfil do Carlos também. Dá uma olhadinha lá, acho bem válido. Você vê as fotos e vê como é bonito que você vai ver lá no Caminho de Santiago. E agradecer mais uma vez por essa noite aí de bate-papo, inspiração, reflexão. Show de bola. Obrigadão, gente. Boa noite para todos. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.